A Petrobras avançou na sua política de dividendos e vai distribuir mais dividendo para mim, para você e para você também. Vamos falar aqui das novidades de Petrobras. E para isso eu trouxe o Edu, que é do Suno Notícias. Edu, você que está ali na redação, o que saiu hoje da Petrobras? Pois é, exatamente. Finalmente a gente viu o fim aí de toda essa novela, né, daquele dinheiro que ficou retido lá atrás em março. Hoje a Petrobras fez ali uma assembleia em que ela aprovou, né, os acionistas da Petrobras aprovaram distribuições de dividendos. Isso inclui mais de 70 bilhões de reais em dividendos ordinários e, além disso, cerca de 22 bilhões de reais em dividendos extraordinários, que era aquela cifra que foi retida lá em março, né, que a Petrobras reteve 43,9 bilhões de reais. Foi aquele tema que até assustou o mercado à época, e ela decidiu distribuir 50% desse valor, ou seja, cerca de 22 bilhões, se somar tudo, fica na casa de mais de 90 bilhões de reais em dividendos. Qual que é a sua avaliação? Você acha que é positivo? É um valor satisfatório? Excelente, eu gostei muito. Isso é uma das bandeiras aqui que eu, como analista, sempre que interajo com o time da Petrobras, eu tento levar a minha visão. Na minha concepção, uma empresa ela serve para deixar os acionistas mais ricos. É para isso que as pessoas investem na empresa. Inclusive, foi por isso que o governo investiu lá atrás na Petrobras. Na hora que nós brasileiros, meu bisavô, seu bisavô, botaram dinheiro através dos impostos na Petrobras, era para quê? Era para ter uma empresa próspera, né? Era para que a gente investisse e assim coletasse mais dividendos no futuro. Esses dividendos podem ser usados para quê? Para você que é acionista minoritário, fazer uma viagem, investir mais, comprar um carro, e para o governo, que é o maior acionista, fazer as suas políticas públicas. Esse dividendo que o governo vai receber vai ser fundamental para reduzir o déficit. E existe déficit por quê? Porque o governo está gastando mais do que arrecada com programas sociais. Portanto, os dividendos da Petrobras servem também para fazer essas políticas públicas que são, nesse momento, muito mais custosas do que o governo arrecada. E esse dividendo chega em boa hora para dar uma aliviada nas contas do governo. Perfeito. Aliás, o governo deve receber ali cerca de 6 bilhões, como a gente sabe, é o maior acionista aí da Petrobras, é quem mais recebe dividendos aí nesses anúncios. E se tratando do que fez a Petrobras reter esse negócio todo, né? Porque ela reteve dentro de um fundo, que é um fundo de reserva aí para a remuneração dos acionistas. Aliás, esse dinheiro nem poderia ser utilizado para outro fim que não pagar os dividendos. Eu, aliás, estive num evento em que o próprio presidente da Petrobras esteve também nessa segunda-feira, e lá teve coletiva de imprensa, todo mundo estava perguntando, ansioso pelos dividendos, e o que ele falou é que esse fundo vai ser mantido, né? Foi criado ano passado, e ele defendeu a existência do fundo. Ele falou que toda empresa SA de grande porte tem esse tipo de mecanismo, e eles não tinham. E basicamente ele falou que é o seguinte: o fundo vai ser utilizado para equalizar dividendos. Então, se eventualmente no futuro existir uma expectativa de que a Petrobras pague poucos dividendos em alguma ocasião, ela pega uma parte do fundo e incrementa ali esse pagamento, né? Usa o fundo para equalizar os dividendos. Queria saber de você, Thiago, você vê isso como positivo, é preocupante? Qual que é a sua avaliação sobre esse tipo de mecanismo? O mecanismo, Edu, eu acredito que é o de menos. O que mais pode preocupar o investidor da Petrobras são as políticas de investimentos. Isso que a gente tem que estar atento. Tem que estar atento também à corrupção, tem que estar atento ao preço do combustível. Isso sim também é algo que hoje a Petrobras está vendendo combustíveis abaixo do preço internacional. Não tanto quanto já foi no passado, mas é algo para nós prestarmos atenção. Mas nessa questão do dividendo, o dividendo ele anda de mãos dadas com o investimento. Se a empresa investe menos, pode distribuir mais dividendos. E alguém pode se perguntar: pô, Thiago, mas a Petrobras não deveria investir? Eu acredito que sim, mas no core dela, naquilo que ela faz bem, naquilo que ela faz melhor do que todo mundo, que é a exploração de petróleo, sobretudo em alto mar, né? E as águas profundas do pré-sal. É isso que a Petrobras deveria focar. Thiago, por que ela não deveria focar em energia renovável? Porque tem várias empresas que se mostraram muito competentes em fazer isso. Não é melhor, se o governo quer investir nisso, ele receber como dividendo e assim investir, sei lá, na Eletrobras, que é uma empresa que faz muito bem isso, comprar mais ações, ou quem sabe receber esse dinheiro e bota no BNDES para emprestar para empresas que estão inseridas nessa cadeia das energias renováveis, ou quem sabe distribuir para o governo federal e o governo federal comprar participações no equity, injetar dinheiro no equity de empresas do segmento, me parece um caminho muito melhor do que através da Petrobras, que não tem muita sinergia.
né? Já existem empresas que produzem muito mais energia que a Petrobras. Produzir energia é outro negócio. Existem muitas diferenças entre construir uma plataforma de petróleo e unidades de energia renovável, seja eólica, seja solar, seja biocombustíveis. São negócios totalmente diferentes e eu acredito que já existem empresas muito capacitadas e essas que deveriam focar as suas energias em energias renováveis e não necessariamente a Petrobras, que tem outras habilidades muito maiores lá dentro dela. Um dos principais erros que eu vejo investidores cometerem é comprar a ação de maior dividendo. Isso é um erro, pessoal. Pode ser que no futuro esse dividendo caia, porque a empresa está endividada, porque a empresa é cíclica, porque a empresa fez a venda de um ativo relevante. Então, como analisar uma empresa de dividendos? É o que a gente preparou para vocês aqui, um e-book 100% gratuito sobre como analisar empresas de dividendos, tá bom? Vou botar o link aqui abaixo, também está no comentário para você fazer o download gratuito. E olhando para preço, né, a gente está vendo a Petrobras com isso, aliás, as ações estão subindo, né, depois dessa assembleia, está negociando ali perto dos R$43, que aliás é a máxima histórica, né? A gente até estava comentando aqui antes da gravação que se considerar o total return ali, né, que é os dividendos dentro da base de cálculo, a Petrobras está perto das máximas. Nesse preço hoje, você acha que ainda está atrativo? Dá para entrar? Qual é a sua visão hoje de valuation de Petrobras? Eu acredito que não está cara, mas não está mais tão barata quanto estava lá atrás. Quem acompanha o trabalho da Suno sabe que a gente era muito mais otimista quando as ações estavam muito mais baratas. Naquele momento, há 1, 2, 3 anos atrás, as ações negociavam na casa dos R$20, 20 a R$30, e tinham capacidade de entregar algo próximo de R$9 de lucro, o que dá 3 vezes lucro. Agora já está chegando mais para 4,5, talvez 5 vezes lucro, que é um desconto frente à média histórica da Petrobras, que é ali na casa de 7 vezes lucro, mas não é um desconto tão grande quanto era no passado. E na paralela, Edu, vários ativos interessantes caíram nas últimas semanas na Bolsa. Portanto, hoje Petrobras não é mais a minha empresa favorita, embora eu reconheça que é uma empresa muito rentável, uma empresa que agora está pagando dividendos, uma empresa saudável, o balanço está muito desalavancado, com pouca dívida. Eu reconheço o valor que o pré-sal tem e a capacidade da empresa de continuar crescendo, porém, outras empresas na Bolsa caíram nas últimas semanas, enquanto a Petrobras está atingindo a máxima, como você falou. Portanto, o upside relativo, né? Porque quando eu tenho um dinheiro novo, ou quem está nos assistindo tem um dinheiro novo, ele tem que alocar naquela que é a melhor alternativa. Eu acredito que existam outras alternativas no mercado, quem sabe a própria Vale, outras empresas grandes, quem sabe o Banco do Brasil, BB Seguridade, que tem uma relação risco, retorno, liquidez que me parecem no momento mais equilibradas do que a Petrobras. Embora eu reconheça que a Petrobras é uma excelente empresa, neste momento me parece que tem alternativas melhores. Perfeito. Só para a gente fechar ainda falando sobre os dividendos, né? Hoje a Petrobras tem um yield na casa dos 20%, isso é quase o dobro, aliás, praticamente o dobro do que o yield de petroleiras globais, ali, que pagam ali cerca de 10%. Queria saber se na sua visão dá para sustentar esse yield no longo prazo com caixa e com a saúde financeira que ela tem hoje, e se é até possível incrementar, como é que é a sua visão de yield? Edu, eu acredito que nos próximos anos o dividendo não deve ser tão alto assim quanto foi no passado recente. E a gente trabalha que deve ser na casa ali entre 10% a 15%, que ainda é um belíssimo dividendo, porém não tão alto quanto foi no passado recente. Por que o dividendo foi muito alto no passado recente? Porque o preço do petróleo disparou e a política de preços que a gente tinha na época, de fato, repassava essa alta do petróleo. É muito difícil fazer previsão de petróleo, então para que esse dividendo se mantivesse num patamar tão alto quanto nos últimos anos, seria necessário que o preço do petróleo disparasse e ainda assim a Petrobras seguisse uma política mais em linha com o mercado internacional. A gente já está vendo que com as altas do petróleo nas últimas semanas não tem seguido tanto assim. Isso gera uma certa apreensão, porque o ideal seria que seguisse o mercado internacional. Portanto, eu acho muito difícil que o dividendo se mantenha nesse patamar de 20%, a não ser que a empresa pagasse 100% dos lucros na forma de dividendos. Não me parece ser a orientação hoje. Eu acredito que a empresa possa pagar ali próximo de 50%, talvez 40%, talvez 60%, algo nessa faixa. E se isso acontecer, o dividendo ficaria ali mais próximo dos 10% a 15% e não próximo dos 20%. Ainda seria um ótimo dividendo, porém não tão alto quanto alguns acionistas da Petrobras ficaram mal acostumados recentemente. Beleza, Edu, muito obrigado por ter
nos informado aqui a respeito da Petrobras. E você, gostou desse vídeo? Dá um joinha. E também fica o convite para você se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos que a gente tem a respeito de investimentos em ações, fundos imobiliários, FIAGRO. Se você gosta de investimento, tem que se inscrever. Beijo grande.